Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, ou MMC. Antes da gente falar um pouco sobre MMC, nós vamos estar relembrando um pouco alguns conceitos que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Fechado? Vamos lá então. O primeiro conceito que nós vamos nos relembrar é sobre números primos, né? Os números primos são os números que são divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Eles têm dois divisores, apenas um e o próprio número. E eles foram originários, né, através de uma tabela criada por um matemático chamado Eratóstenes, que se chama crivo de Eratóstenes, e a partir desse crivo, onde surgiu os números primos, onde nós podemos ver aqui esses números, né? Então a gente tem aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, e eles vão seguindo até aí o infinito, né? É uma sequência de números que foi criada através dessa tabela que a gente chama de crivo de Eratóstenes, tá? Então esse é o primeiro conhecimento que nós vamos precisar nos relembrar, porque nessa aula de MMC a gente vai precisar dela. O segundo conceito que nós vamos ter que relembrar são os números compostos, que são aqueles números que podem ser resultados da multiplicação de fatores primos, de números primos, né? Nós vimos também uma forma de fazer a fatoração lá na última aula, né? Fatoração é um procedimento que decompõe, ou seja, escreve o número na forma de uma multiplicação de fatores primos. Se chama fatoração, né? Decomposição em fatores primos, que na verdade, esse caso vai ser uma fatoração. Então, essa fatoração começa quando? A gente tem aqui um tracinho, né? E a gente vai pegar esses números primos, que são os mesmos que a gente estava vendo lá no outro slide, e vai começar a dividir. Então, a gente quer fatorar o 60, então a gente vai pegar, não necessariamente precisa começar do menor número primo para o maior, mas, na verdade, por uma questão de organização, a gente faz assim, para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Então, aqui a gente começa pelo 2. Então, 60 é um número par, então eu divido por 2, que dá 30. Continuo no 2 ou passo para o 3? Continuo no 2, porque o 30 também é par. E 30 dividido por 2 vai ser igual a 15, né? Então, a gente tem aqui 15 não é par. Então, eu continuo no 2 ou passo para o 3? Então, o 2 aqui eu já usei. Agora, eu vou passar para o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Eu continuo no 3 ou passo para o 5? Aí, no caso, eu vou passar para o 5, né? Então, eu vou usando os números primos. 5 dividido por 5 dá 1. Esse é meu objetivo na fatoração, né? Você ir dividindo os números pelos números primos até chegar no número 1. No caso aqui, dessa decomposição, eu posso pegar e multiplicar esses valores, né? Que eu sei que vai dar igual a 60. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5 vai ser igual ao 60, que é o número que eu quero achar. Então, uma forma de se escrever o 60 numa multiplicação de fatores primos é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá? A gente tem outro exemplo aqui com 40 também, tá bom? Então, professor, mas e tudo isso que você falou, números primos, números compostos, que tem a ver com MMC? A gente vai ver ainda. Mas uma das formas de se encontrar MMC, que a gente já trabalhou também lá nas últimas aulas sobre esse tema, é através dos múltiplos dos números. Então, por quê? MMC é a mesma coisa que mínimo múltiplo comum. Ou seja, é o menor número que vai ser múltiplo dos números que eu quero encontrar o MMC. A diferença do MMC para a decomposição em fatores primos, né, a fatoração, né, é que lá nessa decomposição dos números compostos, eu só trabalho com um número. Então, na hora que eu faço o traço, eu só vou dividir um número. Aqui no MMC, eu vou dividir mais de um número, né, na decomposição, mas a gente já vai chegar até lá. Uma das formas de se achar o MMC, né,
que é esse menor número, que é múltiplo dos números que eu quero encontrar, esse MMC, eu vou pegar aqui e vou fazer um exemplo para vocês. Então, aqui eu quero achar o MMC entre 6, 12 e 16. Então, eu escrevo os múltiplos de 6, né? Eu escrevo aqui os múltiplos de 6. Eu escrevo aqui os múltiplos de 12 e os múltiplos de 16. E a partir daí, eu vou ver qual é o primeiro número que vai se repetir na lista de múltiplos de cada um deles. Ah, professor, mas o primeiro número que se repete é o zero. Só que nesse caso do MMC, a gente tem que excluir o zero, porque senão todos os resultados vão ser igual a zero. Porque o zero é o múltiplo aí de todos os números. Então, na verdade, nesse caso, a gente exclui o zero. E tirando o zero, qual é o primeiro número múltiplo simultâneo, né, de 16, 12 e 6? Aqui, no caso, a gente já tem marcado o primeiro número que se repete nas três listas de múltiplos ao mesmo tempo é o 48. Logo, o 48 ele vai ser o meu MMC entre 6, 12 e 16. Então, aqui, a mesma coisa no outro exemplo. Eu tenho aqui MMC, né, de 5, 10 e 12. Eu quero saber o MMC. Quem é o menor resultado de tabuada que é comum a esses três números, 5, 10 e 12. Então, vou pegar os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, os resultados da tabuada do 5, né? Os múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, os resultados da tabuada do 10. E os múltiplos de 12, eu vou também fazer 0, 12, 24, 36, 48. E são os resultados da tabuada do 12. 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2. E eu vou ver qual é, tirando o 0, claro, qual é o primeiro número que vai se repetir nos três elementos. Então, aqui eu posso perceber que o primeiro número que vai se repetir nos três é o 60. Ó, o 60 ele vai se repetir tanto na lista de múltiplos de 5, simultaneamente na lista dos múltiplos de 10 e simultaneamente também ao 12. Então, aí no caso, o MMC entre 5, 10 e 12 é 60, né? Então, existem outros números que vão se repetir aí nos três, mas o menor, já que o nome é mínimo, é o 60. Um exemplo até que a gente utilizou lá na outra aula, né? Claro que é um exemplo hipotético, não condiz com a realidade, mas diz o seguinte: numa estrada serão colocados um telefone para emergências a cada 9 quilômetros e um radar de fiscalização de velocidade a cada 12 quilômetros. Se os aparelhos foram colocados juntos a partir do quilômetro zero, quando irão se encontrar novamente? Então, para fazer isso, a gente vai achar o quê? Se eles começaram do zero no ponto zero, o telefone de emergências vai estar de 9 em 9 quilômetros. Já o radar vai estar de 12 em 12 quilômetros. Quando será que eles vão se encontrar novamente, sendo que no ponto zero os dois ficaram juntos? Para isso, para esse tipo de problema, nós utilizamos o MMC. E uma das formas que a gente resolveu lá foi dessa forma daqui, né? Você pegar a lista de múltiplos, aqui no caso, a gente tinha a lista de múltiplos de 9, né? 0, 9, 18, 27, os resultados, né, da tabuada. Assim como os do 12 também, que a gente já viu no exemplo anterior. Tirando o 0, né? O 0 não pode ser. Qual é o primeiro número que vai se repetir na lista de múltiplos, né? De 9 e na lista de múltiplos de 12 ao mesmo tempo. O número que vai repetir, né? Vai ser o menor número que vai repetir, vai ser o 36. Então, se o telefone e o radar, eles começaram eles foram instalados ali no quilômetro zero, eles só vão se encontrar novamente, os dois vão estar na mesma posição no quilômetro 36. Tá? Então, essa é uma das formas. Agora, nós vamos verificar como que nós podemos calcular o MMC, encontrar o mínimo múltiplo comum de um número, através do método da decomposição simultânea, ou fatoração simultânea. Tá? Então, a gente vai estar
vendo uma forma de se realizar o MMC diferente daquela outra que a gente viu até agora, tá? Vamos lá? Olá, pessoal. Então nós temos aqui já um esqueminha feito para a gente aprender a calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, através do método da fatoração simultânea. Então eu quero aqui, eu já separei os meus números primos, né? Vocês podem perceber aqui, eu separei meus números primos, só os primeiros, né? Que a gente não vai utilizar números primos muito grandes para esses cálculos. Então eu tenho aqui os meus números primos e tenho aqui 3 exemplos de MMC que eu vou estar fazendo. Então como que eu vou fazer? A mesma coisa que a fatoração. Então o primeiro passo eu quero achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Então eu vou colocar aqui o 4 e o 5. Vou fazer um traço aqui, tá? Esse traço ele vai separar os números primos, que vão ficar nessa coluna, e aqui vão ficar os resultados das minhas divisões, né? Então, o primeiro número primo que eu vou utilizar aqui, né, eu vou começar sempre pelo menor, é o 2. 2, tá? O 2, ele divide o 4 e o 5? Não, ele não divide o 5, mas ele divide o 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 aqui para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Mas, professor, e o 5? O 5 é ímpar, não dá para dividir por 2. Quando não dá para dividir, eu repito embaixo o número e aguardo até chegar na vez dele de dividir. Aí, o que eu faço? Continuo no 2 ou passo para o próximo número primo, que é o 3? Eu continuo no 2. Então, aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. O 5 ainda não dá para dividir por 2, então eu repito, 5. Continuo no 2 ou passo para o outro? O 2 não há mais possibilidades de dividir, já que eu tenho 1 e o 5. Então eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Mas o 3 também não consigo dividir 5 por 3, não dá exato. Então eu vou pular o 3 e vou direto para o 5. Eu vou utilizar então 5. 5, 1 não dá para dividir por 5, então eu repito. E 5 dividido por 5 dá 1. Então eu acabo a minha fatoração simultânea quando todos os elementos dela dão 1. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou multiplicar os elementos que eu achei. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. 20. Feito o primeiro exemplo, vamos agora para o segundo exemplo, com números um pouquinho maiores. Eu quero saber o MMC entre 20 e 35. Então, para calcular o MMC através do método de decomposição simultânea, eu vou pegar esse 20 e esse 35 e vou colocar ele lado a lado aqui para fazer a minha decomposição. Então eu vou separar. Aqui desse lado vão ficar os números primos, que eu vou dividir o 20 ou o 35, ou os dois ao mesmo tempo, se no caso der. E aí eu vou calcular dessa forma. Então eu vou dividir aqui, ó. Vou começar sempre pelo menor, por uma questão de organização. Vou começar pelo 2. 2. Então olha só. 20 dá para dividir por 2? 20 dá. Mas 35 não, porque é número ímpar. Mas mesmo assim eu vou colocar o 2 aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10. 35 não dá para dividir por 2. Então eu vou repetir, porque é número ímpar. Eu continuo no 2 ou eu passo para o próximo número primo, que é o 3? Eu passo para o próximo número primo ou fico no 2? Eu continuo no 2, ué. Porque o 10 ainda dá para dividir. Eu vou esgotar todas as possibilidades de divisão por 2 até passar para o próximo. 10 dividido por 2, 5.
35 dividido por 2, ainda não dá para dividir, ele aguarda e eu abaixo. Agora, ó, eu tô aqui no 2, eu tenho 5 e 35, eu continuo no 2? Opa, o 2 já esgotou as possibilidades, então eu vou agora passar para o 3. O 3 dá para dividir 5 e 35? Também não, então aqui eu não vou usar o 3, vou passar para o 5. O 5, eu consigo dividir o 5 e o 35 por 5? Nesse caso, eu consigo dividir até os dois números simultaneamente, né? 5. 5 dividido por 5, 1. 35 dividido por 5, 7. Ainda não cheguei em todos os elementos 1. Então, eu vou ter que continuar minha decomposição. Aqui, 5, eu tiro e passo para o próximo número primo, que é o 7. Eu vou utilizar o 7. 1 dividido por 7 não dá, repito. 7 dividido por 7, 1. Pronto, cheguei em todos os elementos da minha decomposição 1, aí eu finalizo a minha conta. Para achar o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar simplesmente os números que estão aqui e vou multiplicá-los, ó. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Aí eu vou fazer, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, o MMC, o menor múltiplo, o menor valor que é comum na tabuada do 20 e na tabuada do 35 é o 140. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. No terceiro exemplo, a gente trabalha com 3 números. 4, 6 e 8. Ó. 4, 6 e 8. Mas, professor, 3 números eu posso dividir? Mesma coisa. A única diferença é que você vai trabalhar com 3 números, com 4, com 5 e assim por diante. Eu vou começar pelo número primo, que é o 2, tá? Número primo, eu vou começar pelo mais baixo aí, né? 2. Eu já vi que o 2, ele consigo dividir até os 3 números ao mesmo tempo. Então, aqui eu começo pelo 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Eu continuo no 2 ou passo para o próximo número primo, que é o 3? Eu continuo no 2, porque ainda há possibilidade de divisão. Então, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá exato, então eu repito. 4 dividido por 2, 2. Eu continuo no 2 ou passo para o próximo primo, que é o 3? Continuo no 2. 1 não dá para dividir por 2, 3 também não repito, e 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu vou, já acabei com todas as chances do 2, né? Agora eu vou para o 3. 3, 1 não dá para dividir por 3, eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 dividido por 3 não dá, eu repito. Ó. Quando todos os elementos da minha decomposição, da minha fatoração chegaram em 1, eu acabei. Então agora, ó, vou multiplicar todos os números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre esses 3 números, 4, 6 e 8, é 24. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida é só retirar pelas redes sociais. Obrigadão!